Tu és adorado neste lugar, Jesus. Tu és adorado neste lugar. Glória mais uma vez. Tu és. Declare. Aplauda o nome dele. Se você o adora, aplauda o nome dele essa manhã. Glória a Deus. Assente-se em seu lugar em nome de Jesus. Sem perca de tempo, pegue a sua Bíblia. Vamos à palavra do Senhor esta manhã. Evangelho de João, capítulo de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 19. A partir do versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus. João, capítulo 19. A partir do versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para sua casa. Irmãos, nós estamos olhando e refletindo sobre as últimas palavras de Jesus ali na cruz do Calvário. As palavras que foram ditas, as palavras que foram expressadas por Jesus. Você percebe que Jesus ali na cruz, mesmo em meio a tanta dor e sofrimento, ele transforma aquela cruz, ele transforma aquele lugar de dor, aquele lugar de sofrimento, aquele lugar angustiante, ele transforma em um púlpito. E ele faz declarações extraordinárias. Declarações que nascem nessa angústia. Declarações que nascem em meio às dores. E nós já vimos quando Jesus libera a sua primeira palavra, que é quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Daquela cruz ele é capaz de perdoar. Domingo passado nós vimos uma outra palavra de Jesus, quando ele se dirige àquele ladrão que está ali ao lado dele, pendurado na cruz, na mesma situação, e ele diz: olha, eu te asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Você percebe perdão, você percebe salvação. E logo na sequência, de acordo com o Evangelho de João, porque nós temos 4 evangelhos, e Mateus, Marcos e Lucas, eles narram
Eles fazem uma narrativa da vida e do ministério de Jesus dentro de uma perspectiva, dentro de um olhar que é diferente do olhar de João. Ao ponto que essa expressão que nós lemos aqui de João capítulo 19, ela aparece somente no Evangelho de João. A terceira expressão de Jesus na cruz, a terceira palavra de Jesus na cruz, ela aparece somente nesse Evangelho. Mateus não fala, Marcos não fala e Lucas também não apresenta essa expressão. No entanto, João, que é chamado o discípulo amado, João, aquele que está ali ao lado de Jesus na cruz, que percebe todos os eventos que ocorrem, ele narra, ele faz essa descrição dessas palavras de Jesus. Quando ele diz que ali juntamente à cruz existem algumas figuras, alguns personagens. E o versículo 25 diz que junto à cruz estavam. Aí ele vai descrever quem estava. E entre essas pessoas que estão contemplando, que estão vendo Jesus crucificado, que estão percebendo todo aquele momento de dor, de tristeza, diz a Bíblia que ali está Maria, a mãe de Jesus. Confesso que foi uma batalha muito grande essa semana para olhar para essa expressão e tentar tirar alguma coisa desse texto, porque não é um texto fácil de você olhar e logo você já perceber aplicações práticas. Mas olhando para esse texto, nós primeiro precisamos entender o texto, o que Jesus quer dizer nesse texto. Porque diz a palavra que Jesus, vendo ali a sua mãe, vendo ali o discípulo que ele amava, o texto bíblico, o narrador que é João diz: e disse a sua mãe. Agora preste atenção na primeira palavra que Jesus diz. Ele não diz mãe, mas ele diz mulher. Ele olha para Maria e ele diz mulher. Irmãos, essa expressão para alguns parece até uma expressão um pouco rude, um pouco grosseira, essa palavra de Jesus. Mas no entanto, quando Jesus olha para sua mãe e diz mulher, essa expressão mulher, naquela época era uma expressão de delicadeza, era uma expressão de carinho. E você vai ver que somente João usa essa expressão. Quando você vai para o Evangelho de João, lá no capítulo 2, versículo 4, em um casamento, depois que acaba o vinho e Maria vem até Jesus e diz: olha, acabou o vinho. Jesus vai usar a mesma expressão. O texto disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa hora que Jesus fala é a hora do Calvário. É o momento da sua morte, da sua crucificação. E agora na cruz do Calvário, Jesus se dirige novamente à sua mãe, usando essa expressão, esse gesto de carinho, dizendo mulher. Mas quando ele usa esta expressão, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe, ele também estava indicando uma nova direção. Porque quando você examina essa expressão de Jesus, nós concluímos
que ele estava dizendo, olhando para Maria e dizendo: olha, a partir de agora, a partir desse momento, o nosso relacionamento será diferente. Maria não deveria mais pensar, olhar para Jesus como seu filho, mas a partir da cruz, a partir daquele momento, ela deveria olhar para Jesus e perceber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Ela não teria mais as prerrogativas da maternidade, porque Jesus, ele está gerando, ele está criando uma nova família, ele está criando um novo povo. E aí talvez vocês, mas pastor, será que esse laço de sangue, será que isso é rompido aqui? Será que isso é verdade, que ali Jesus está criando uma nova família, uma nova irmandade, vamos dizer? É interessante que, se você olhar para a Bíblia, para os evangelhos, em nenhum momento você vai encontrar Jesus se dirigindo a Maria e chamando de mãe. Você não encontra nos evangelhos isso. Pelo contrário, certa feita, quando a sua mãe e seus irmãos vieram procurar Jesus e disseram: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ele olha em redor e diz: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele diz: olha, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então você percebe que agora, quando Jesus se dirige a Maria como mãe, se dirige a Maria como mulher, ele está estabelecendo agora um novo relacionamento, uma nova dinâmica, agora uma nova família, agora há uma nova direção, um novo direcionamento para a vida dela. Mas essa expressão aqui do Calvário também mostra que Maria precisava de um Salvador. Jesus, ele está ali na cruz para salvar a humanidade. Embora ela tivesse o privilégio de ser a mãe de Jesus, Maria era ainda uma pecadora. Era uma pecadora ainda, que precisava ser redimida, que precisava ser resgatada, que precisava de salvação, que precisava de perdão. Mesmo sendo ela uma mulher piedosa, ela precisava de um Messias, ela precisava de um Salvador. Infelizmente, o catolicismo transformou a figura de Maria naquilo que a Bíblia não diz que é. Elevou ela a um patamar muito alto, porque ela vai transformar, a Igreja Católica vai dizer que Maria, ela foi elevada aos céus, a Assunção de Maria, foi levada ao céu viva, que ela permaneceu virgem para sempre. E aí você percebe na Bíblia que Jesus tem outros irmãos, que Jesus tem irmãs também. A Igreja Católica, a Igreja Romana vai transformar Maria agora na rainha do céu em 1954. Depois, em 1965, a transforma na mãe da igreja. Depois a chama de a corredentora, juntamente com Jesus de Nazaré, a co-mediadora. Quando a Bíblia diz que há um só redentor, quando a Bíblia diz que há um só mediador. Assim como eu e você, nós precisamos de um Salvador, Maria também precisava de um Salvador. Ela não foi salva pelo que ela fez por Jesus, mas pelo que Jesus fez por ela ali na cruz do Calvário. Isso mostra que todos nós somos iguais na cruz. Todos estão na mesma condição de pecadores. Todos necessitam de perdão, todos necessitam de salvação, todos necessitam de um encontro com Deus através da fé. Então
Maria precisa também deste Salvador. Mas você olha para estas palavras e você vê que Jesus ali na cruz, ele percebe as necessidades físicas e espirituais de Maria. Porque agora ela é uma mulher de aproximadamente 50 e poucos anos de idade. E Jesus, percebendo, vendo a sua mãe, ele agora se preocupa com o futuro dela. Porque naquela época era função do filho primogênito cuidar da sua mãe na ausência do seu pai. José está morto. Ele morreu. E agora Jesus sabe das necessidades de Maria. E ele encarrega agora os cuidados de João. E a tradição vai dizer que Maria viveu mais ou menos 12 anos com João após esse momento. E que praticamente João saiu para pregar o evangelho somente após a morte dela. Ele se encarregou de cuidar. Então você olha para esse texto, essa expressão de Jesus, e você vê também aqui aquela ideia da obediência ao 5º mandamento, de cuidar da família, onde diz: honra teu pai e a tua mãe. E você percebe nessas palavras de Jesus, ele agora firmando e estabelecendo isso. Não, é muito interessante você olhar para a vida de Jesus, porque ele se move do comum, do ordinário para o extraordinário, como também se move do extraordinário para o ordinário, para aquilo que é comum. Esse texto e outras passagens revelam isso. Por quê? De repente você vê Jesus com a multidão de pessoas que estão famintas, necessitando de comida. Jesus olha e ele vê uma situação comum, fala de uma situação comum, diz: olha, eles precisam de comida, é uma avaliação comum. Mas de repente ele pega ali 4 pães e 5 peixes, e ele faz uma oração e transforma aquilo que é comum em algo extraordinário, que alimenta aquela multidão. Você olha Jesus em um barco cansado, algo que é natural, que é comum, e de repente ele sai daquilo que é comum para algo extraordinário, acalmando uma tempestade. Você olha para esse texto e para a segunda palavra de Jesus na cruz, que é uma palavra extraordinária. Ele está dizendo para um ladrão, para um criminoso, para um homem pecador, ele diz: olha, hoje tu estarás comigo no paraíso. É uma ação extraordinária isso. Mas logo em seguida, ele está garantindo à sua mãe que alguém o cuide, que alguém o sustente. Então, olhando para essa terceira palavra de Jesus na cruz, o que nós podemos aprender essa manhã para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida aqui? A primeira verdade é que essa palavra de Jesus ali na cruz, ela revela que nós devemos valorizar, dar importância, se preocupar com a nossa família. Revela a importância da família, porque mesmo Jesus pendurado em uma cruz, mesmo em um momento crucial, em um momento de dor, de sofrimento, ele se preocupa com a sua mãe. Ele se preocupa em dar um lar. Ele se preocupa em cuidar. Ele se preocupa com as suas necessidades físicas, com as suas necessidades emocionais. Isto está nos dando um exemplo
Mas porque é o propósito de Deus, é o desejo do coração de Deus, que nós venhamos zelar pela nossa família, zelar pela nossa casa. É por isso que Jesus agora, Ele coloca a sua mãe, Ele coloca Maria sob a incumbência, os cuidados de João. E o texto vai dizer que a partir daquele momento, ele a levou para a sua casa, para cuidar dessa mulher. Nossa família, ela é a base, ela é a estrutura que mantém a sociedade viva. Nós vivemos em uma época onde a nossa sociedade, ela estávamos à beira de um colapso. São muitos os motivos, mas eu diria que dois são importantes. O primeiro deles é o desprezo pelo casamento. O casamento entre homem e mulher. Há um desprezo, há uma descrença, há uma propaganda maligna contra isso, tentando deturpar, tentando, vamos dizer, minimizar a importância que é o casamento. Por outro lado, nós temos o desprezo pela família tradicional. Agora nós temos a polifamília. Nós temos diversos modelos de família, mas nós sabemos que o casamento e a família são de grande importância. E o diabo, ele quer dizer que não. O respeito, a honra, os valores familiares estão desaparecendo. E não existe esperança para uma sociedade que não valoriza a família. Não existe esperança para uma juventude que não honra seus pais, que não valoriza seus pais, que não respeita seus pais. Nós estamos nessa época onde os filhos, tem filho que dá de dedo na cara do pai, xinga, se levanta contra o pai, quer no peitar o pai. Filhos que não obedecem mais aos seus pais, não se submetem mais aos seus pais. E qual é o princípio da palavra de Deus? É: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Você vai para Levítico 19, versículo 3, e lá vai dizer: olha, cada um de vocês respeite seu pai e a sua mãe. Deuteronômio 27 vai dizer: maldito aquele que desonrar o pai e a sua mãe. Aí você diz: mas pastor, isso aí é lá no Antigo Testamento. Não. Efésios capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem na terra. Essa palavra honrar é dar peso, glorificar, estimar, levar alguém a sério. Então Jesus lá na cruz, nessa palavra, ele está estabelecendo a importância, o valor da família. Que você, pai, mãe e filho, você deve levar a sério essa verdade da sua família. Então esse é o primeiro princípio que nós aprendemos ali da cruz. O segundo é que essa palavra, essa terceira palavra de Jesus na cruz, revela que nós devemos restaurar aqueles relacionamentos que foram rompidos, que foram quebrados. Por quê? Aonde que aparece nesse texto? Será que existe alguma evidência de algum relacionamento que foi quebrado e rompido? Quando você vai para Mateus capítulo 26, versículo 31, que mostra que Jesus foi preso, e ali o texto bíblico vai dizer que todos fugiram. Havia uma advertência de Jesus. Ele diz: olha, esta noite todos vocês vão se escandalizar em mim, porque está escrito: ferirei o pastor
e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Eles contestaram essa palavra de Jesus. No versículo 35, Pedro disse: ah, Senhor, jamais. Jamais vamos te negar. Jamais isso vai acontecer. Nem que seja preciso morrer contigo, não te negarei. E aí a gente só pega no pé de Pedro, porque é Pedro que diz isso. Mas o texto bíblico vai dizer: e todos os discípulos disseram o mesmo. Todos eles disseram: nós estamos prontos a morrer contigo. Só que quando acontece o fato, você percebe que todos os discípulos, lá em Mateus capítulo 26, versículo 56 diz: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Todos fugiram. Todos abandonaram Jesus. Ao ponto que em João capítulo 18, versículo 19, quando Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote, de uma maneira sarcástica, aquele sacerdote olha para Jesus e diz: cadê os seus discípulos? Onde estão os seus discípulos? Porque o texto bíblico vai dizer que o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos. E entre aqueles que fugiram estava João. Só que agora, no momento da crucificação, quem está lá perto da cruz? O texto bíblico diz que João estava lá. Ele decidiu voltar. Ele que havia abandonado, que havia fugido, que havia deixado Jesus sozinho, que havia se afastado, ele volta. E é interessante que ele não é repreendido, ele não é criticado, ele não é envergonhado, pelo contrário. Jesus dá uma missão para ele, mostrando o quê? Que aquele relacionamento que foi rompido, que foi quebrado, está sendo restaurado. Então essa palavra de Jesus para nós esta manhã é que aquele relacionamento que foi quebrado na sua jornada, na sua caminhada, talvez aquela pessoa que você não consegue mais abraçar, conversar com ela, que aos pés da cruz, este relacionamento pode ser restaurado, pode ser abençoado. Mas talvez diga: pastor, olha, eu vivo bem com todos, eu não tenho ninguém, todas as pessoas eu posso olhar no rosto, eu posso abraçar. E o seu relacionamento com Deus? Como que está a sua vida com Deus? Às vezes nós nos afastamos. Talvez você chegou aqui essa manhã pensando em parar, pensando em desistir, por uma coisa simples, muito simples. Mas a palavra do Senhor para você é tempo, é manhã de restauração. Restauração da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus. Então essa palavra fala de relacionamentos rompidos, quebrados, que foram restaurados. Mas essa palavra também, a terceira ideia, é que essa palavra, ela mostra, ela revela que é importante cultivar relacionamentos que são bons. Por que isso? Porque o relacionamento de Jesus outrora com João era um relacionamento bom. Ao ponto que você que conhece um pouco do Evangelho, você vai ver que João é chamado discípulo amado, é aquele que reclina a sua cabeça no peito de Jesus. E sempre que Jesus tinha algo assim mais íntimo, ele chamava 3 dos seus discípulos: Pedro, Tiago e João. E às vezes era somente João que era o mais próximo de Jesus, que era o mais íntimo de Jesus. Por isso que Jesus, ali na cruz, ele encarrega João de cuidar de sua mãe, porque ele conhecia
aquele discípulo. Ele sabia que aquele discípulo ia cuidar bem. Na nossa vida, os relacionamentos, eles são super, hiper importantes. Porque quantas pessoas que fracassaram na fé, que desistiram na sua caminhada, por causa dos relacionamentos. Um relacionamento prejudicial, um relacionamento doentio, ele afeta a sua saúde espiritual. Se você anda com pessoas, se você cultiva relacionamentos e vínculos fortes com pessoas que não oram, com pessoas que não amam a igreja, com pessoas que não amam a palavra de Deus, com pessoas que falam mais mal das coisas de Deus do que falam bem das coisas de Deus, pode ter certeza, você vai adoecer. Esse relacionamento é doentio, é prejudicial à sua vida. Então nós precisamos cultivar relacionamentos que nos movem mais para perto de Deus. Andar com pessoas tementes a Deus, com pessoas que são mais crentes do que nós, que lê mais a Bíblia, que ora mais, pessoas apaixonadas por Deus, apaixonadas pela igreja, pelas coisas de Deus, pessoas cheias de Deus. É isso. Por exemplo, se você está em crise com um problema no seu casamento, e aí você vai se aconselhar com uma pessoa que tem um relacionamento doentio no casamento, o que ela vai dizer? Para com isso. Se é nova, sua vida está construída, aproveita, deixa essa pessoa e procura outra. É assim. Mas a Bíblia, ela é clara. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Paulo diz, olha, não se deixe enganar. As más companhias, elas têm o poder de corromper. As más companhias corrompem os bons costumes, ou de acordo com outra versão, corrompem o bom caráter. Você já viu aquela pessoa que estava na igreja, era uma bênção, mas de repente começou a andar com pessoas erradas, com pessoas que não temiam a Deus, e aquela pessoa foi se esfriando ao ponto que chegou o momento que aquela pessoa começou a imitar as práticas daquela outra pessoa, os bons costumes, as práticas verdadeiras da fé foram corrompidas. Então veja que Jesus está nos dizendo nessa palavra para cultivarmos relacionamentos que são saudáveis. Mas por último, ele está também, essa palavra de Jesus na cruz, quando ele diz, quando ele olha e diz, mulher, eis aí teu filho, e ele olha para João e ele diz, eis aí a tua mãe. Ele está dizendo que a igreja é a nossa família espiritual, que a igreja é a nossa verdadeira família, porque essas palavras de Jesus têm muito mais e maiores implicações do que a obrigação e a obediência de honrar pai e mãe. Ele está alterando os relacionamentos. Agora, esses vínculos da primeira família, porque todos nós carregamos, vamos dizer, o DNA, o sangue, a estrutura, seja física, a herança, às vezes física, emocional, da nossa família terrena. Agora nós temos uma outra família onde nós carregamos a herança dela, os traços dela,
Porque essa família agora, que foi estabelecida, que foi feita, que foi gerada na cruz do Calvário, agora no sangue dessa família, não corre mais o sangue do pai, não corre mais o sangue da mãe, do tio, do parente, mas corre agora o sangue de Jesus de Nazaré. Se você é a igreja de Deus, família de Deus, povo de Deus, nas suas veias agora corre o sangue do Cordeiro. Você é parte da igreja, você é parte do povo de Deus, da família de Deus, o melhor povo, o povo mais abençoado, mais poderoso, mais feliz da terra é a igreja de Jesus. Se você olhar para o texto, você vai ver que Maria não era mãe de João. João não era filho de Maria. Mas agora, irmão e mãe, não é mais físico, é espiritual. É aquele que ouve a palavra e faz a vontade de Deus. Então essa é a igreja de Jesus. Nós precisamos ver, irmãos, que a igreja do Senhor, a igreja de Jesus, ela precisa estar em grande estima em nosso coração. A igreja de Jesus não é somente esse ajuntar, é muito mais do que isso. A igreja de Jesus é uma família espiritual. É uma família. Nós precisamos ter essa mentalidade. Eu já falei isso aqui e vamos falar diversas vezes. Você precisa sentir-se família. Somos partes dessa família. Mas o que acontece? Como a figura da família lá fora, a família humana, está desgastada, nós acabamos transferindo isso para a igreja também. Os nossos relacionamentos com a igreja acabam sendo fragilizados por essa mentalidade. Uma mentalidade do descartável. Uma mentalidade onde a igreja, onde a família não é mais prioridade, não é mais importante. Qualquer outra coisa é mais importante do que a família, do que a igreja. Qualquer coisinha, nós colocamos a igreja em segundo plano, em segundo propósito. E você vê que Jesus é que ele está estabelecendo. Ele está dizendo que no âmbito espiritual existe uma família. E que esta família é um lugar de cuidado, onde um cuida do outro, é responsável pelo outro. Precisamos desenvolver essa verdade em nosso coração. Valorizar, dar importância à igreja do Senhor. É por isso que Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixemos de reunir-nos como igreja. Como igreja. Tem muita gente por aí dizendo: pastor, eu sou a igreja. Não. Você não é a igreja. Procure em toda a Bíblia e me diga onde você vai encontrar uma palavra no singular dizendo: você é igreja, você é templo.